Você sabia que há vários detalhes que não são percebidos pelo PVA da ECD, mas que podem gerar problemas na sua ECF? Então, se você não sabe disso ainda, fica comigo nesse vídeo que você vai entender que tipos de problemas que podem dar e quais são as dicas que eu vou te dar para evitar que esses problemas aconteçam, para que você entenda que a correlação da ECD com a ECF é super importante, afinal a ECD é a base da sua ECF e ela precisa estar bem feita, tanto no que diz respeito às regras contábeis, né, a verificação dos saldos das contas, que você tem que fazer as conciliações, no que diz respeito a observar o histórico de lançamento contábil bem feito, ou seja, no que diz respeito às regras contábeis, né, isso deve ser seguido à risca, mas também em relação ao layout da ECD. E aí existem algumas regras, como eu bem disse no início, que a ECD não verifica, como, por exemplo, a natureza da conta, né? Que a gente tem a natureza 1 ativo, 2 passivo, 3 PL, 4 são as contas de resultado, 5 a gente utiliza para as contas de compensação e a natureza 9, que é outras, né? Que seria utilizado para as contas transitórias. Então, um exemplo clássico de problema que não é apresentado na ECD, mas você vai perceber lá na ECF, é quando você erra a natureza da conta. Você colocou, por exemplo, que a conta do capital social ela é uma conta de natureza 2, passivo. E o seu raciocínio, a sua linha de raciocínio não está totalmente errado, porque o patrimônio líquido faz parte do passivo, né? O passivo é dividido em circulante, não circulante e o patrimônio líquido. Então, o capital social, ele faz parte desse passivo. Acontece que, para efeito da ECD e da ECF, ele tem uma natureza própria, que é a natureza 3, patrimônio líquido. Então, quando você utiliza a natureza 2, passivo, para uma conta de capital social, você não vai ter problema na sua ECD. Quando que você vai ter esse problema? Quando lá na sua ECF, ele vai confrontar a conta referencial que você vai estar utilizando para o capital social e vai dizer para ti assim, olha, você está usando uma conta de patrimônio líquido com uma conta de natureza passiva, de natureza 2. Aí ela vai te dar só uma advertência. Você vai tentar arrumar isso na ECF, ela passa a dar um erro. Por quê? Porque ela não admite que na ECF você tenha uma natureza diferente daquela que veio da sua ECD. A natureza que vem da ECD para a ECF vai ficar lá no bloco C da ECF e vai ser confrontada com a natureza que está no bloco J também da sua ECF. E elas têm que estar idênticas. Se tiver diferente, vai dar erro. Então, esse é o tipo de problema que você não consegue resolver na sua ECF, que você é obrigado, infelizmente, a corrigir nesse caso na sua ECD. Então, para evitar retificações da ECD, até porque retificação da ECD são para situações bem específicas e a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, eu tenho uma dica que é muito importante, muito interessante para você estar utilizando para a gente realizar esse confronto, essa correlação ECD e ECF antes de você transmitir então a sua ECF. Aí para isso, a dica que eu te dou é primeiro, vai lá na sua ECD, eu vou alterar a tela aqui, gente. E aí, na sua ECD, você vai fazer o seguinte, você vai assinar o seu livro, tá? Então, eu vou usar o meu nome como assinante desse livro, a título de teste, obviamente, né? E a gente, então, vai assinar esse livro. Por quê? Porque para eu fazer o teste, eu preciso estar com a minha ECD assinada. Eu não vou transmitir a ECD ainda, eu vou assinar e aí eu vou usar esse arquivo para recuperar dentro da minha ECF e verificar a correlação ECD-ECF. E aí o foco lá na ECF é verificar se vai dar erros ou advertências no bloco J ou no bloco K da ECF, tá? Porque todos os problemas que podem ser apresentados na correlação ECD-ECF, se existirem, serão apresentados no bloco K ou no bloco J ou nos dois ao mesmo tempo. Então tá, o primeiro passo é você vir aqui na sua ECD e vamos assinar essa ECD. Então eu vou selecionar aqui, no caso eu estou utilizando o meu nome como teste, né? Então vou assinar como administradora e como contadora dessa empresa modelo, para daí eu preparar esse arquivo então para a gente recuperar lá na ECF. Juliana, mas o meu sistema operacional ainda não liberou para eu gerar ECF.
não tem problema, a gente vai fazer isso manualmente dentro da ECF. Você não precisa estar com o arquivo pronto para transmissão da ECF, porque agora a gente está só fazendo a título de teste para verificar problemas, eventuais problemas na correlação ECD-ECF. Eu dei como exemplo o problema da natureza da conta contábil, mas existem outros problemas, outras situações que podem ocorrer e que aí a gente pode identificar se ocorrer através dessa dica. Então, beleza, eu fiz aqui na ECD, agora eu vou lá no programa validador da ECF e aqui é que a gente vai gerar, a gente vai criar uma ECF para poder fazer esse teste, tá? Então, a gente vem em arquivo, criar, aí eu vou colocar o mesmo CNPJ, né, daquela empresa que a gente acabou de fazer a ECD. E eu vou colocar os dados básicos da empresa para a gente fazer esse teste. Então, não preciso estar com tudo pronto. Eu venho aqui, coloco o CNPJ da empresa, empresa modelo limitada. Você vai colocar o nome da sua empresa, no caso, né? Eu estou usando esse nome só para a gente usar como teste. Data inicial, então, 1/1/2019 e a data final 31/12/2019. Claro que aqui você vai adaptar para a sua realidade. Se foi uma empresa que foi constituída em maio, você vai usar de maio a dezembro. Como eu estou considerando que é uma empresa que já existia, né, antes de 2019, então, data de início é 1º de janeiro de 2019, tá? Aí coloco aqui que a ECF é original, que a ECF é de uma empresa que não é participante de SCP, e aqui é que está o pulo do gato. Aqui eu vou colocar o regime de apuração da empresa, se ela é lucro real, se ela é lucro presumido, tá? Aqui eu vou simular como uma empresa lucro real anual. Vou colocar que ela é PJ em geral e vou colocar que ela faz balanço de suspensão e redução o ano todo. Aqui você vai fazer a simulação de acordo com o regime de tributação da empresa que você quer simular, ok? Eu vou simular uma lucro real anual. Vou clicar no próximo. Aqui eu não preciso me preocupar nesse momento com essas perguntas. Quando eu for fazer a ECF de verdade, aí eu vou ler atentamente todas essas perguntas. Mas para o teste que a gente quer fazer de correlação ECD-ECF, eu não preciso me preocupar com isso aqui. E mando criar a escrituração. Depois que eu mandar criar a escrituração, ele já vai perguntar em seguida para mim se eu quero recuperar a ECD. E aí a gente vai recuperar aquele arquivo de teste, aquele arquivo que nós assinamos, deixamos preparados para fazer o teste aqui. Então, ele vai abrir a escrituração e em seguida ele já vai abrir uma janela, então, com opção, ó, quer recuperar dados da ECD? Sim, a gente vai dizer que sim. Como a máquina que eu utilizei para fazer a ECD é a mesma máquina que eu estou utilizando para a ECF, ele já reconhece automaticamente aquele arquivo que eu acabei de assinar para a gente poder recuperar aqui. Então, veja que você não precisa estar com o arquivo da ECD transmitido para fazer o teste, basta ele estar assinado. Agora, claro, para você fazer a transmissão da sua ECF, aí a gente tem que estar com o arquivo da ECD transmitido, porque ele vai confrontar com o arquivo que está na base de dados da Receita Federal. Então, a gente vai fazer esse teste, vai verificar se tem algum problema na correlação ECD-ECF. Se não tiver, eu excluo esse teste aqui na ECF, porque a ECF a gente vai fazer depois, com todas as informações necessárias. O que a gente está fazendo agora é só uma verificação prévia de eventuais problemas que o PVA da ECD não verificou, tá? Para a gente mandar essa ECD bem redondinha. Então, ó, dados da ECD recuperados com sucesso. Ok, excelente. Então, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o validador da ECF, eu vou clicar aqui em validar ECF, para verificar eventuais problemas. Vai dar um monte de erros por falta de preenchimento das fichas de apuração, porque eu não preenchi nada, né? Mas eu quero focar se vai dar problema no J e no K, tá? Então, vamos lá validar nossa ECF. Então, agora ele vai começar a pensar. Então, se ele der erro no bloco X, no bloco Y, nesse momento eu não vou me preocupar com isso, tá? Por quê? Porque eu não estou fazendo transmissão da ECF ainda. O nosso foco nesse vídeo é J e K. O que é o bloco J dentro da ECF? O bloco J corresponde ao mapeamento das contas. Então, é onde eu trago as contas contábeis e faço o mapeamento com as contas referenciais.
E o bloco K, ele é o responsável por transformar os saldos contábeis em saldos referenciais. É onde a gente vai transformar os saldos da minha contabilidade nos saldos que serão apresentados no balanço patrimonial e na demonstração de resultado no formato exigido pela Receita Federal, que é aquele formato padronizado, né, pelo plano de contas referencial. E aí, quando eu não observo, então, algumas questões relacionadas a ECD, a exemplo da natureza da conta, é ali que a gente vai ter o problema, tá? Ou como pode acontecer também, eu tive 2 arquivos de ECD, porque teve mudança de contador, ou porque teve mudança de plano de contas, né? Ou porque eu precisei fazer mais do que um arquivo da ECD, porque ele ultrapassava 1 GB de tamanho e eu tive que fracionar. Aí eu vou recuperar todos os arquivos DCD que correspondem ao ano calendário. E às vezes nessa recuperação eu posso ter problemas, principalmente quando tem mudança de plano de contas, ou porque eu não fiz o preenchimento do registro I-157, ou porque eu fiz esse preenchimento, mas nem todas as contas foram amarradas, né? Então podem acontecer alguns problemas aí nesse meio de caminho. No que diz respeito à mudança de plano de contas e ao registro I-157, eu tenho outro vídeo aqui no canal que explica, né, essa questão da mudança de plano de contas e que explica, inclusive, que em relação ao layout 8 foi criado um novo campo dentro do registro 000 da ECD para que você informe que teve mudança de plano de contas e ele possa habilitar esse registro I-157 para a gente fazer a amarração do plano de contas do contador anterior ou do sistema anterior que eu utilizava com o novo plano de contas. Em regra, esse I-157 resolve os problemas quando a gente traz essas duas ECDs para dentro da ECF. Por que eu digo em regra? Porque pode acontecer, por exemplo, de você ter contas dentro da sua ECD que foram encerradas antes da mudança de plano de contas. Por exemplo, você tinha uma conta no Banco do Bradesco e essa conta foi encerrada em janeiro. A mudança do plano de contas aconteceu em maio. Então, na virada do mês de abril para o mês de maio. Então, essa conta do Bradesco, ela não existia mais no mês de abril. Então, ela também não existia em maio quando tu implantou saldos. Nesse caso, lá na ECD, ela não é apresentada no registro I-155 para que tu possas amarrar no I-157. Eu explico isso melhor no vídeo que eu falo de mudança de plano de contas. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que nesse caso não tem realmente como eu fazer milagre na ECD, porque o layout da ECD é engessado e ele não me deixa fazer a amarração desta conta que foi encerrada antes da mudança do plano de contas. Nesse caso, inevitavelmente, o ajuste que a gente vai fazer vai ser dentro da ECF, tá? Legal. Então, tá vendo aqui, ó, eu tenho um relatório com vários problemas aqui, né? Vários erros e advertências. Então, eu vou pedir para ele exibir os erros e eu vou focar no bloco J e no bloco K, tá, gente? Vou buscar aqui se teve problema no bloco J e no bloco K. Então, ó, ele me apresentou problemas no bloco L. O bloco L é onde a gente vai ter lá esse L210, né? Onde eu vou demonstrar a apuração dos custos, que eu não fiz, né? Vocês viram que eu não preenchi nada. Então, bloco L, ó. Aqui eu tenho um problema no bloco J, ele está me dando um problema no J051. Há uma conta patrimonial, não pode ser mapeada para uma conta referencial de resultado. Tá vendo? Lembra que eu expliquei que daria problema se eu tivesse com uma conta de natureza de resultado usando uma conta patrimonial e vice-versa? O que ele está me dizendo aqui? Que eu tenho uma conta patrimonial que está mapeada com uma conta de resultado. Vamos lá dar uma olhada que conta que é essa. Então, esse é o tipo de problema que eu já tenho que vir com ele pronto, arrumado lá da minha ECD. Olha só qual que é a conta que ele está me dizendo aqui. Ele está dizendo que eu estou usando a conta referencial de lucros acumulados. Essa é uma conta que faz parte do patrimônio líquido. Então, e essa conta está aqui embaixo, no J051. Vamos dar uma olhada na conta de cima, na conta contábil. Olha só que interessante. A conta contábil aqui, ela é uma conta de lucro do exercício. Tá vendo que a natureza dela é natureza 4? Gente, eu confesso a vocês que eu não tinha feito uma análise prévia desse arquivo.
Eu vim fazer o vídeo sem ter feito essa análise prévia e que bom que deu esse erro. Por quê? Porque é exatamente o que eu tinha tocado no ponto bem no início do vídeo. Esse é o tipo de problema que eu tenho que arrumar dentro da minha ECD. Por quê? Porque a conta de lucro do exercício, se ela é uma conta de resultado, se ela for aquela conta que faz a apuração do resultado do exercício, os zeramentos das contas de resultado, primeiro que a natureza dela não seria 4, seria a natureza 9, que são contas transitórias. E sendo natureza 9, ela não tem que receber mapeamento, tá bom? Se ela for uma conta de patrimônio líquido, se fosse uma conta, por exemplo, de lucro acumulado ou uma conta de lucro do exercício que transitasse ali pelo PL para depois ir para lucro acumulado, ok. Se ela fosse uma conta de PL, então eu teria que colocar aqui como patrimônio líquido e não como conta de resultado. A conta de apuração do resultado do exercício, aquela conta transitória, ela não deve ser colocada com natureza 4, mas sim com natureza 9. Então, esse problema que aparece para você aqui é o tipo de problema que eu não consigo arrumar dentro da minha ECF. Se eu mudar aqui de 0,4, por exemplo, para 0,3 e mandar salvar e for validar essa pendência, ela vai dar erro. Ela vai dizer que está diferente. Quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu vou fechar aqui, tá, gente, o erro, o nosso relatório de advertências, e vou mandar validar de novo. Aí eu vou mandar validar, ele vai demorar um pouquinho e daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado dessa mudança que eu fiz. E aí vocês vão verificar que vai dar um erro, ele vai dizer que não tem como essa natureza ser diferente daquilo que veio da ECD. Bom, como vimos, então, eu havia falado para vocês que seria apresentado um erro, agora eu quero lá mostrar o erro para vocês. Então, vou clicar aqui nos erros, mandar exibir, essa empresa modelo, né? Então, como eu disse, o bloco L a gente ignora, os demais blocos a gente ignora, a gente vai focar no bloco J. Aí, esse aqui é o mesmo problema que deu para a conta que nós tínhamos feito, só que ele mostra em vários períodos, né? Deixa eu só verificar aqui. Só abrir quais são essas contas. Bom, a conta de lucro acumulado, que a gente já tinha visto. Ok, que aí é a conta contábil lucro distribuído ao sócio. A gente tinha mexido na conta de lucro, né? Que era essa aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver qual que foi a que nós... Essa daqui que nós mexemos. Eu quero focar nessa daqui lá no relatório de erros. Então, eu vou procurar pela conta lucro do exercício lá no nosso relatório de pendências. Porque ele está com um problema em outras duas contas que foram mapeadas como uma conta de resultado, sendo que a natureza utilizada não corresponde, né? Então, ele está dizendo que foi uma conta patrimonial mapeada por uma conta referencial de resultado. Se ela é uma conta patrimonial, ela tem que ser mapeada como uma conta patrimonial. Então, vamos dar continuidade aqui para ver se tem algum outro problema no bloco J ou no bloco K. Bloco L. Bloco L. Ó, até aqui L e Y. E o J? Lembra que a gente mexeu na conta do bloco J, que eu alterei lá de conta de resultado para conta patrimonial? Eu mudei a natureza dela? Então, olha só o que aconteceu. Ela passou a dar um erro aqui, ó. A natureza da conta é diferente da natureza da conta recuperada do plano de contas da ECD. Então, o que ela está me dizendo? Que tem que vir certo da ECD. Não adianta tentar arrumar isso dentro da ECF, porque ele não vai deixar, ele vai continuar te dando problemas, ele vai te dar erro. Então, vocês observaram que, vamos só finalizar, ó, a gente está aqui na página 7 de relatório de erros, deu 8 páginas de erros, tá? Por enquanto, o único problema que nós tivemos foi em relação a mapeamento de contas.
né? Nesse arquivo. Poderia ter dado outros erros? Poderia, mas nesse arquivo específico a gente só teve problema com a natureza da conta. Então vamos para o 8, probleminha ali no bloco 0, ok. Então, gente, ó, o que que ele deu de problema? Vou voltar lá na primeira página, tá? Ele deu de problema, então, aqui na página 3, que ele está falando para nós desse problema da natureza, que aí a gente tenta arrumar para esse erro sair e ele não sai, ele continua dando erro porque ele diz que tem que vir certo lá da minha ECD. Então, o que que eu queria mostrar com esse vídeo para vocês? Eu queria mostrar exatamente isso, que é possível a gente gerar uma ECD e assiná-la, recuperá-la dentro da ECF para fazer um teste de correlação entre as duas declarações. Se por acaso nesse relatório aqui eu não tivesse nenhum tipo de problema ali no bloco J, e nós tivemos em relação àquelas contas de lucro, né? Lucro do exercício, lucro do sócio. Então, se eu não tivesse esse tipo de problema, significa que a minha ECD, no que se refere ao layout, no que se refere à correlação ECD-ECF, ela está ok, que eu poderia transmitir ela para a base de dados da Receita Federal, que não me daria problema depois na recuperação para ECF. Se por acaso eu tiver duas ou mais ECDs para o mesmo período, é importante que eu faça esse teste recuperando todas as ECDs que correspondam ao ano calendário para fazer a verificação do relatório de erros e advertências, tá? Então, essa é a minha dica preciosíssima e você vai ver que ela vai te poupar muito trabalho depois na hora de fazer a ECF, porque você vai ter a oportunidade de descobrir possíveis erros e corrigi-los antes da transmissão da sua ECD.